galera! Vim aqui hoje falar sobre o nosso maior aliado em Nova York, mas também o nosso maior vilão, o metrô. Eu tô fazendo esse vídeo porque muitas pessoas me pediram pra fazer um vídeo sobre o metrô de Nova York, porque ele é muito difícil quando você chega aqui, ele é um pouquinho complicado. Então vamos lá. Primeira dica. Antes de sair do Brasil, já baixa no seu celular o mapa do metrô de Nova York. Você vai usar bastante. Eu uso até hoje, eu tô morando aqui há quase 2 anos e eu preciso até hoje usar o mapa. Tudo bem que eu sou uma pessoa meio desorientada, mas eu vejo que os meus amigos que têm orientação, eles também usam o mapa, porque são muitas paradas, são muitas linhas e eu não consigo decorar tudo, aonde que tem que ir, o que que tem que pegar e aonde que tem que cruzar. Então, baixa esse mapa, tá? Eu uso o KickMap, mas ele é só para iPhone, então se você tem um Android, eu te recomendo esse outro, que é o New York Subway MTA Map. Ele é muito bom também. Segunda dica. Aqui o metrô funciona da seguinte forma. Você tem um Metrocard. O Metrocard é isso aqui. Ele é um cartãozinho que você passa na catraca. E aí você pode pagar por uma passagem, que é R$ 2,75. Ou você tem a opção de pagar por uma semana ou por um mês. O que compensa, se você está vindo fazer turismo, você vai andar bastante de metrô. Se você paga por uma semana, você vai poder andar ilimitadamente durante uma semana. Então você pode passar o cartão, tipo, sei lá, 7 vezes no dia. E é ilimitado, então você não vai pagar nada mais por isso. Ele custa $31. Então tenha com você em cash $31 para quando você chegar lá do aeroporto, você já consegue comprar na maquininha o cartãozinho por $31. Então, segunda dica, Metrocard, a hora que você sai do avião, já compra esse negócio para 7 dias. Terceira dica, vamos falar então sobre o metrô. Eu sou acostumada com o metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo quando você desce, por exemplo, você vai estar na estação Vila Mariana e você vai no sentido Luz, sei lá, eu não lembro qual era a última, Carandiru. Você vai pro sentido Carandiru ou você vai pro sentido Jabaquara. Só tem esse metrô na linha, então você desce, você sabe que você tem que ir ou sentido Jabaquara ou sentido Carandiru. Aqui é diferente, aqui se você desce em um lugar, você tem 3 linhas indo cada uma para um lugar. Sempre na mesma direção, mas cada um pode ir para linhas diferentes. Dá uma olhada no mapa. Essa estação, por exemplo, ela tem 7 linhas, entende? Manhattan se divide em Uptown e Downtown. Então, todas as estações do metrô, todas, eu acho que todas as estações de metrô sempre tá escrito se você vai sentido Uptown ou se vai sentido Downtown, tá? Então, você tem que ficar ciente disso. Se você vai ter que subir sentido pra cima, você vai Uptown. Se você vai descer, Downtown. Não se esqueçam de olhar isso sempre lá em cima. O que acontece às vezes que rola umas pegadinhas. Quando você desce na estação, você entra com o seu metrô e aí tá lá, você vai Uptown ou Downtown. Aí você vai seguindo as flechas da sua linha que você quer. Se você quer Downtown ou Uptown. Downtown ou Uptown. O problema é que de vez em quando tem uma estação na rua que você desce ela, mas ela é só Downtown. Então não adianta você passar o seu cartão, você entrou, se ela é só Downtown, você não vai Uptown. Tome muito cuidado antes de descer na estação. Verifiquem se lá em cima está escrito Downtown e Uptown. Porque se tiver escrito só Downtown ou só Uptown, significa que é só aquilo. Então, se for só Downtown e você quiser ir Uptown, você tá ferrado. Você vai ter que pagar de novo, ou sei lá, vai ter que sair e procurar. Normalmente, quando isso acontece, tipo, aqui, essa estação é só Downtown, a Uptown tá do outro lado da rua. Ou ela tá a 1 quarteirão dali. Dá uma perguntada, where is Uptown? Porque tá ali perto, entendeu? Sempre tá por perto. Mas sempre verifique. Se não tiver escrito Uptown e Downtown, se não tiver escrito nada,
só tiver escrito qual é o nome da estação, normalmente é porque lá é Uptown e Downtown. Mas se tiver escrito só Downtown ou só Uptown, significa que a estação vai só pra um lugar. Prestem muita atenção nisso, porque eu já fiz muito isso, de descer, pagar, olhar e falar, putz, aqui não tem que descer aí, dar a volta. Principalmente se você não pagou esse negócio de uma semana, aí você tem que pagar de novo. Não é legal. Dica número 4. Na verdade, não é uma dica, é só pra vocês saberem. O metrô funciona 24 horas. Ele pode demorar um pouco mais, às vezes 20 minutos, 30 minutos de espera, mas você saiba que você vai chegar na sua casa. Dica número 5, galera. Os metrôs de Nova York, eles são ótimos, só que eles passam por muitas reformas, porque são muitas linhas e eles é 24 horas, então, normalmente aos finais de semana, eles fecham algumas linhas. Então, fique muito atenta, sempre vai ter um cartazinho. Se a estação estiver fechada, se não tiver nada, fica tranquilo, não tá acontecendo nada, tá funcionando normal. Mas se tiver um cartazinho escrito, às vezes tá escrito no trains weeknights, tipo, não tem trem de dia de semana à noite, às vezes não tem trem de final de semana, ou de final de semana à noite, ou não passa de uma estação até outra. Prestem muita atenção nesses cartazinhos, tá? Já fiquei esperando assim 40 minutos por um trem, o trem não passava nunca, até que eu, de repente, olhei pro lado e tinha um cartazinho escrito que aquele trem não ia passar. Então, tipo, eu tava esperando à toa, eu tinha que pegar um outro. Eles sempre têm uma alternativa, gente, não é que, tipo, não passa o trem, então eu não vou conseguir ir pra casa de jeito nenhum. Não, eles sempre têm uma alternativa. Dali, você pode pegar um trem X, que daí, depois de tal estação, você consegue trocar por outro trem que vai fazer o mesmo caminho desse que você não conseguiu pegar, tá? É meio complicado, eu sei. Acostuma. Essa dica é muito importante. O metrô de Nova York, ele existe as linhas locais e as linhas que são expresso. As linhas locais, elas vão parando de estação em estação. A linha expressa, ela pula várias estações, que é para ir mais rápido durante semana, essas coisas. Então, o que acontece? Às vezes existem duas linhas, por exemplo, a 4 e a 6 ou a 5, elas fazem praticamente o mesmo caminho, por um bom tempo, o mesmo caminho. Saindo do Brooklyn, passando por Manhattan, é todo o mesmo caminho. A diferença é que a 4 vai pulando todas as estações. Ela pula, sei lá, de 4 em 4, às vezes 5. E a 6 e a 5 vai indo de estação em estação. Ela vai parando em estação em estação. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes você pega um expresso e era pra você ter parado numa estação antes, às vezes já passou, entendeu? Então tem que sempre... Por isso que esse mapa é muito importante, porque o mapa provavelmente te mostra, do metrô de Nova York, ele te mostra qual é a estação que a linha que você tá pegando vai parar exatamente. E se ela for expresso, ela vai passar por aquilo. Não precisa morrer, tipo, se for expresso, passou, volta. Se você tava indo uptown, volta downtown. Se você tava indo downtown, volta uptown, entendeu? Mesma linha. Quer dizer, mesma linha não, muda pra local, pelo amor de Deus, senão você vai ficar indo, voltando. Fiquem muito atentos se a linha é expresso ou se ela é local. O que acontece muito também, que é muito chato quando isso acontece, é de você estar dentro do metrô e aí vem o Darth Vader. É porque não dá pra entender muito bem o que a pessoa fala normalmente. Ela fala uma coisa tipo... E aí o Darth Vader vira e fala... este metrô não vai parar na próxima estação. Ou este metrô acabou de virar expresso. Isso acontece. Não precisa ficar louco. Dá pra ficar bravo, mas não precisa ficar louco. Tipo, desce na próxima, sei lá. Mas isso acontece. Tem que prestar atenção quando a mulherzinha ou o carinha... ou o Darth Vader do metrô começa a dar algum recado. Eu vou te falar mais ou menos como que é dividido Manhattan, se é que eu sei também. As linhas 1, 2 e 3, elas rodam pelo lado oeste, saindo da South Ferry, que é o terminal de embarque que vai para a Estátua da Liberdade, e mais adiante pegando a 7ª Avenida e a altura do Central Park, enveredando pela parte final da Broadway. A linha 1 ela é pinga-pinga, enquanto a 2 e a 3 elas param em menos estações. Turisticamente, nós estamos falando do Tribeca, do Village, Meatpacking, da Times Square, Broadway e Lincoln Center. As linhas 4, 5 e 6, elas trafegam pelo lado leste, saindo da Battery Park e pegando a Broadway no iniciozinho.
A linha 6 é a pinga-pinga, e a 4 e a 5 elas param em menos estações. Falando turisticamente, a gente tem a Union Square, o Noho, a Grand Central Station, os museus, tipo o Metropolitan, o Guggenheim e o Whitney. As linhas que têm letras são as que cruzam a ilha, então elas possibilitam baldeação. As linhas A e C vêm do Brooklyn, já na ponta de baixo da ilha, já cruzam para o lado oeste. A linha A é expressa, serve para Brooklyn Bridge, Ground Zero, Tribeca, Village, Meatpacking, Penn Station, a rodoviária da Times Square e Columbus Circles. E a C, ela vai para Broadway, Sorro, Dakota e o Museu de História Natural. A linha E acompanha a A e a C pela 8ª Avenida por um bom tempo, e aí quando ela chega na Rua 50, ela dá uma guinada para leste, cruzando a ilha pela Rua 53. E aí tem a parada na 5ª Avenida, que é uma quadra do MoMA, e atravessando o rio para o Queens, ela vai direto para o aeroporto, para o AirTrain do aeroporto JFK. As linhas B, D e F têm origem no Brooklyn e, a partir do Lower East Side, elas ganham companhia da linha V. A linha V cai fora, ali perto do MoMA já, e a F um pouco mais adiante. Mas a B e a D, elas sobem pela Columbus Circle, pelo lado oeste do Central Park, e a D é expresso, mas a B para na Dakota e no Museu de História Natural. E, finalmente, as linhas N, Q e R, que vêm do Brooklyn, tá? Elas vão cruzando até a Times Square, lá em cima, e depois elas vão pro Queens. A linha a linha Q é expressa, e serve para o Soho, para Times Square, Central Park, e as outras param ao longo da avenida, incluindo a Washington Square e a Herald Square. Bom, e é isso. Espero ter ajudado um pouquinho. Eu aconselho a tentar pegar ônibus, porque pelo menos pelo ônibus você consegue enxergar a cidade. Outra coisa também é que é o seguinte, Manhattan, ela parece gigante, mas ela não é. Até hoje eu gosto muito de andar por Manhattan. De lá de cima do Central Park, vou até a Union Square, vou para Grand Central, só acho que Downtown mesmo, que é um pouco mais longe. Mas eu gosto muito de andar. As pessoas, os meus amigos, as pessoas que eu vejo que vêm fazer turismo, eles sempre falam, meu pé tá acabado de tanto que eu andei. Porque é gostoso andar pela cidade, porque você vai encontrando coisas diferentes. É diferente da nossa cultura, é diferente dos nossos prédios, a arquitetura é diferente. Tem muita loja bacana, muito barzinho bacana, restaurante. Então, de repente, compensa não andar tanto de metrô. Mas tem hora que não tem como, né? E é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado. A gente se vê na próxima. Não esqueçam de assinar o meu canal. Eu sempre coloco algumas dicas de turismo, de lugares que eu fui que eu gostei. Tô tentando atualizar e tô tentando melhorar os vídeos pra vocês, tá bom? Beleza? Até! Boa viagem!